gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Extra Ruby e sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura dos livrinhos She Who Became the Sun, da Shelley Park Chan, e Viúva de Ferro, de Xiran Jay Zhao. Que esses dois livros são livros que vão recontar histórias e lendas da China, mas com pitadas de fantasia e ficção científica, ainda mais no caso de Viúva de Ferro. Mas antes de eu começar esse vlog, de ler esses livros e contar pra vocês como é que está sendo essa minha experiência, já aproveitem pra vocês poderem se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Extra Ruby. E também aproveite para me seguir nas redes sociais, Twitter, que é o It's Bubble, e Instagram, que é o Extra Ruby, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Bem, gente, estou de volta para atualizar o vlog e eu decidi começar a leitura por She Who Became the Sun, da Shelley Park Chan, que esse livro o pessoal descreve como uma mistura de Mulan e a Canção de Aquiles. E bem que no início desse livro a gente vai conhecer a história de uma garotinha que ela vive uma situação muito precária, muito complicada, e após ela perder o pai, o irmão mais velho dela, que era a única família que restava para ela, ela decide roubar a identidade do seu irmão e viver como ele, roubar o destino dele. E essa garotinha, ela acaba fazendo isso porque o irmão dela era destinado às coisas grandes, ele era destinado à grandeza, enquanto ela, destinada a nada. Então, pra ela tentar ter uma chance, conseguir sobreviver, prosperar, ela decide roubar a identidade do irmão e assumir sua vida, roubar o destino dele para si. E dessa forma, elas passando por seu irmão, essa garotinha acaba indo pro monastério, porque o pai deles, quando estava vivo, fez uma promessa falando: o meu filho, quando ele nasceu, eu tinha medo dele não sobreviver, então fez uma promessa que se ele sobrevivesse, eu iria trazer ele aqui pro monastério, para vocês monges criarem, para ele poder se tornar um monge. Então essa garotinha resolve ir para o monastério no lugar de seu irmão, assumir essa promessa que o pai tinha feito por conta do irmão dela. Então a gente vai acompanhar muito o passar dos anos delas nesse monastério, dela treinando para ser um monge, do aprendizado, dela tendo que esconder esse segredo. E a gente também vai ver quando a vida dela vai ter relação com a guerra, que por mais que ela não quisesse se envolver, ela se vê num conflito que não dá para ela não fazer nada. Então, além de a gente acompanhar uma parte da vida dela se tornando monge, dos ensinamentos, como é que foi tudo isso, a gente também vai acompanhar no restante do livro, que é a maior parte da obra, a guerra, o conflito que está rolando, e ela indo aí, por enquanto, que eu ainda tô indo no começo dela indo pra guerra. Então, o restante do livro vai envolver muitos conflitos e a gente vai acompanhar a atuação dela na guerra, mas claro, se passando sempre como o irmão mais velho dela, o Zhu. Bem, gente, eu finalmente terminei She Who Became the Sun e eu tenho algumas coisas para falar a respeito desse livro. Começando a respeito do marketing dele, que as pessoas falam que é uma mistura de Mulan com a Canção de Aquiles. Mulan, realmente, você pega essa referência desde o início, já que a garota resolve assumir a identidade de seu irmão. Mas a Canção de Aquiles, eu acho que eu entendo o porquê do pessoal fazer essa referência, mas eu não concordo. No geral, foi um livro que eu gostei bastante e eu senti que, por mais que fale que seja um livro de fantasia, eu senti que a fantasia não tem um papel muito grande aqui, que eu sinto que foi mais importante para poder recontar esses fatos históricos que de fato aconteceram, mas criando novos personagens, colocando situações diferentes, reimaginando todo esse passado da China. Então, por mais que seja um livro de fantasia, eu senti que a fantasia ficou bem deixada de lado. Porém, como a autora, ela envolve muitas questões históricas, desenvolve muito bem toda essa trama política, da guerra que está acontecendo. Foi uma coisa que me conquistou, então a fantasia sim não fez tanta falta pra mim. E eu também admito que no início do livro eu tive um pouco de dificuldade, porque é um livro narrado por mais de um personagem, que além da Azul temos outros pontos de vista, o que deixa o livro muito rico. Mas quando começou a parte da guerra eu fiquei um pouco confusa, porque tinham muitas questões históricas que eu não lembrava muito bem ou eu não sabia muito bem. Então,
Para poder facilitar o meu entendimento nessa leitura, eu pesquisei um pouco mais sobre o contexto histórico em que se passava esse livro, me aprofundei um pouco mais no contexto histórico e de fato isso ajudou bastante. E eu não vou mentir que eu tava achando que esse livro seria um 5 estrelas, acabou não sendo, mas isso não muda o fato de que foi um livro realmente que me envolveu e eu achei simplesmente muito bom todo esse contexto histórico que a Shelley Park Chan colocou aqui no livro, das pesquisas, de como ela se aprofundou, sem contar que também tem uns personagens muito bem construídos e complexos que eu simplesmente amei. O Zhu, que é o nosso protagonista, é um exemplo, e também tem o General Oyenk também, que é outro personagem muito complexo. Então, por mais que não tenha sido um livro 5 estrelas, foi um livro que realmente me envolveu demais, que eu amei, que eu achei toda essa construção de mundo realmente muito impecável, toda essa parte da contextualização histórica ficou sensacional. Uma quase uma aula de história, apesar de ter alguns fatos fictícios criados pela questão do livro, mas ainda assim foi simplesmente sensacional. E a autora também tem uma página, um site na internet em que ela mostra um pouco nas figuras reais em que ela se inspirou, quem foram essas figuras, para poder criar alguns personagens. Então isso também ajuda bastante. Depois eu sei lá pesquisar, me ajudou muito. E como prometida, eu falei que eu queria também ler Viúva de Ferro nesse vlog, e de fato eu comecei a ler. Eu parei bem no início do livro, logo que eu ganhei esse livro, que chegou a caixinha toda chique aqui em casa, eu comecei a ler, levei pra faculdade, devorei, tá sendo tipo assim, me prendendo, tá sendo uma leitura realmente me prendendo, muito intensa, que eu já tô, mal comecei, mas estou amando. Enfim, aqui logo no início do livro vai ficar bem claro qual que é a história. Que na China a maior honra para as garotas, para as mulheres, é que elas possam ser pilotas concubinas, ou seja, são mulheres que vão ser servas dos pilotos que comandam máquinas de guerra para derrotar os alienígenas que ficam atacando a Grande Muralha, que tem até o nome aqui dessas máquinas, que são as crisálidas. Então essas pilotas concubinas acabam auxiliando os homens, os pilotos, a comandar essas máquinas de guerra. E acaba sendo uma conexão mental tão intensa estabelecida entre o piloto e a pilota concubina, que muitas vezes as mulheres acabam morrendo nesse processo. Porém, por ser uma sociedade muito machista, o povo tá cagando pras garotas. O importante são os pilotos continuarem bem e vencendo suas batalhas. Foda-se as garotas. E é nesse contexto que nós vamos conhecer nossa protagonista, a Zetian, que ela está prestes a completar seus 18 anos, e ela decide se candidatar como piloto concubina, mas não porque ela acha que seja uma grande honra ou algo do tipo, ou que vai trazer prestígio para sua família, e sim porque ela está em busca de vingança, porque a irmã mais velha dela também foi uma piloto concubina e acabou sendo morta. Então o plano da Zetian é matar o piloto que matou sua irmã mais velha. Então, logo aqui no início do livro, eu tô na parte em que ela vai sendo como piloto concubina, que ela teve uma discussão com a família dela, que ela falou que talvez, dependendo de se a família dela fizesse alguma coisa diferente, se eles demonstrassem que se importavam um pouquinho com ela, ela poderia mudar de ideia, mas não. E ela decide seguir com o plano dela à frente. E pra mim, ainda bem no início, ficou muito evidente como ela tem essa frieza, mesmo sabendo que ela possa morrer nesse processo, mas ainda assim ela quer vingar a irmã dela. E eu tô curiosa pra poder ler o restante e ver como essa história vai se desenvolver. Porém, eu vejo muito potencial no livro, que eu, ainda nem cheguei na metade, tô bem nisso, mas já estou amando. A autora já entrega tudo de cara, é muito dinâmico, realmente tá me prendendo e conquistando. E o que eu vou falar aqui tá na sinopse do livro, então não vai ser considerado spoiler. Lembra quando eu falei que o plano da Zetian era se vingar do piloto que matou a irmã mais velha dela? Dela ir matar ele? Enfim, a Zetian consegue cumprir com seu objetivo e a partir disso daí ela é dominada viúva de ferro. Muitas pessoas ficam com medo dela, das habilidades dela, dessa força que ela tem, porque ela que deveria ter morrido com essa conexão mental que ela estabeleceu com um piloto muito
forte, renomado, mas não foi esse o caso. Então muitas pessoas começam a olhar ela com olhares não tão bons por ela ter matado um pelo outro, queridinho, amado pelo público. Algumas pessoas ficam com medo dela, das habilidades dela, dessa força e desse poder dela. De fato, que o pessoal do exército resolve parear ela com outro piloto também muito forte e polêmico, que é o Shimin. Então aqui a gente vai ver um pouco dessa relação dela com o Shimin, dos dois tendo que ajeitar essa habilidade dos dois, pra ela também não morrer, porque ela não quer morrer, mas se precisar também, tudo bem matar ele. Então foi interessante acompanhar um pouco da dinâmica desses dois, até porque o Shimin é um personagem bem complexo e eu achei que foi interessante conhecer quando ele foi adicionado na trama, por essa complexidade que ele apresenta e também por ser bem diferente da Zetian. E tem uma situação envolvendo o Shimin, a Zetian e um outro personagem que eu não esperei que estava vindo, mas acabei gostando. Achei que faltou um pouquinho de desenvolvimento nessa questão, que não ficou assim tão claro, pelo menos em uma das partes, mas no geral eu acabei gostando. Finalmente terminei a leitura de Viúva de Ferro, então vamos lá para as minhas considerações finais. Alguns elementos que me incomodaram um pouquinho foi que eu achei a construção de mundo um pouco confusa, porque eu senti que a autora não explica muito bem o porquê de algumas questões, que elas só estão ali, que elas existem e pronto, não tem uma explicação muito bem. Essa questão das crisálidas, de como elas funcionavam, de todo esse contexto, eu também tive um pouco de dificuldade, mas eu acho que se deve ao fato de eu não ser uma leitora que lê e consome muito sci-fi, ficção científica. Então eu tive que dar uma pesquisada no Google para poder tentar entender, procurar algumas fanarts, e de fato isso ajudou demais para poder conseguir entender e visualizar melhor o que estava acontecendo. E como eu falei, tem uma situação envolvendo a Zetian, o Shimin e outro personagem que, por mais que eu tenha gostado, eu senti que faltou trabalhar um pouco melhor algumas partes dessa questão aí. Eu gostei de uma forma geral disso, do que aconteceu. Achei que Shiran teve uma escolha ousada, mas muito boa, porém senti que ficou um pouquinho jogado, que algumas questões não foram muito bem explicadas. Esse livro daqui tá com grande hype, muitas pessoas falando a respeito, e eu tava muito animada para poder ler ele. Novamente, assim como foi o caso de She Who Became the Sun, eu tava achando, vai ser um livro 5 estrelas, tô prevendo isso, vai ser favoritado. Acabou não sendo, mas isso não muda o fato de que também foi uma leitura que me envolveu demais, que eu gostei, que me prendeu do início até o fim. Aí eu até posso dizer que a leitura desse livro pra mim foi muito mais rápida e dinâmica do que She Who Became the Sun, que esse livro me prendeu com mais facilidade do que She Who Became the Sun. Então foi um livro que, por mais que não tenha sido 5 estrelas ou favoritado, foi um livro que eu amei e que eu mal posso esperar para poder ver a continuação, porque parece que vai ser uma série. Bem, gente, eu espero que vocês possam ter gostado desse vlog de leitura, de conhecer um pouquinho mais sobre esses dois livros, She Who Became the Sun e Viúva de Ferro, que por mais que sejam dois livros diferentes, que um seja mais uma questão de história, reconto histórico, que tem mais uma pegada de ficção científica, foram dois livros que me envolveram, que me conquistaram de sua certa forma, com personagens complexos, e é interessante ver que por mais que eles se passem em épocas totalmente diferentes, aqui no futuro com alienígenas e aqui em 1300 e alguma coisa, a gente vê como essa questão das mulheres, como elas eram vistas de forma inferiorizada, de como as nossas protagonistas precisam lutar para conseguir mudar um pouco da história, o seu papel dentro da história. Então, por mais que se passem em contextos bem diferentes, você consegue traçar um paralelo em algumas questões desses livros. Então, espero que vocês tenham gostado de ver o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo no Escritora Cunha. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas. Ainda mais se o pessoal gosta de livrinhos de fantasia, que são duas recomendações sensacionais. Ainda mais esse daqui que está sendo um hype aqui no Brasil. E esse daqui para poder ficar de olho caso chegue no Brasil. Então compartilhe esse vídeo que me ajuda demais. E me conte aqui nos comentários o que vocês acharam desse livro, se vocês conhecem algum deles ou não, se vocês querem ler. Me contem tudo aqui. Muito obrigada e até a próxima!